Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho. Este mês estamos a fazer um balanço do ano de 2024 e a falar também dos objetivos para o próximo ano. E hoje temos connosco José Teixeira, presidente do Grupo DST e também da Assembleia Geral da AEMinho. Engenheiro, seja muito bem-vindo ao Negócios à Lupa. Olhando para o ano que está prestes a terminar, quais são os principais resultados alcançados pelo Grupo DST em 2024? Olá, boa tarde. Os resultados financeiros e económicos são bons. A intensidade há muitos anos numa variável que influencia a competitividade em ambientes de tensão, em ambientes de crise, e que é uma procura constante de conhecimento. Uma procura constante de massificar, universalizar a inovação no grupo. E desse ponto de vista, digamos que nós temos um controlo sobre o ano económico e temos um controlo sobre o nosso ano financeiro. Depois há coisas que nós não temos controlo e que têm impactos que são enormes, que são estas turbulências nos países, com as guerras, esta instabilidade mesmo causada pela polarização e a radicalização que leva a extremos e depois leva à falta de confiança das populações nos governos, e nós não temos controle sobre isso e temos de estar preparados de alguma maneira para termos mecanismos de absorver esse tipo de risco. Em alguns casos são mesmo cisnes negros negativos, não é? Fenómenos de grande intensidade, raros, mas com um impacto muitíssimo grande. E, portanto, há aqui, desde logo com o início da guerra na Ucrânia, a energia, o valor da geoenergia quase que superou o valor da geopolítica. Isso tem de ser tido em conta nos negócios. De qualquer das formas, aquilo que se pode dizer é que o futuro enche-me de esperança. Nós temos de trabalhar a esperança. Ninguém espera aquilo que existe, espera-se aquilo que não existe, e aquilo que nós esperamos é que o mundo deixe de adoecer, e o mundo seja reparado e que esta avaria social, política, económica que estamos a viver, ela seja pontual e que, portanto, a vida vai melhorar. É essa a nossa expectativa. De resto, nós tínhamos uma grande esperança naquilo que foi um projeto europeu lançado pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que era o novo Bauhaus europeu. Ele, com a guerra, ficou parado. E que isso vinha a definir uma nova forma de ver a indústria, uma nova forma de os acionistas se relacionarem com a gestão com os trabalhadores e nós todos com o ecossistema, com a polis, se quiser, e a política em si, e o design e ecológico e o design de pensamento em tudo. Isso parou, mas agora temos novamente, lá está, o mundo não para, e temos no relatório Draghi uma substituição. Eu não diria que é uma metamorfose, mas uma substituição da proposta do novo Bauhaus europeu. E é nisso que nós estamos focados. E os empresários têm de ler com muita atenção o relatório o relatório Draghi. O Porter é o outro. Nós tivemos, e eventualmente, já aqui políticos portugueses estão a dizer que nós precisamos de um outro relatório Porter, mas eu, para já, propunha que nós nos retivéssemos no relatório Draghi e nas suas dimensões, nas suas agendas muito concretas, pelo lado da inovação, pelo lado da descarbonização e pelo lado da segurança. É aqui que nós estamos muito focados em estar alinhados com as tendências para não sermos atropelados. Ora, precisamente ia perguntar-lhe se são essas as prioridades estratégicas para o Grupo DST no próximo ano.
Sem dúvida, vamos continuar neste caminho. Nós temos aqui no grupo, eu costumo dizer de uma forma muito provocatória, que nós temos a escola DST. E a escola DST é uma forma de ser. E ter a escola DST deve ser absolutamente distintivo. E é uma escola, como eu, enfim, exagero e não tenho medo nem deste risco, que discute e compete com as escolas gregas, com as escolas de pensamento aristotélicas do Liceu, a Academia de Platão, o Pórtico dos Estoicos, o Jardim dos Epicuristas, a Escola de Frankfurt, a Escola de Teodoro Adorno, do Habermas, ou a Escola de Chicago, dos grandes pensadores também. Nós estamos a competir com eles. E nós temos um pensamento, e isso é muitíssimo importante. E com estas guidelines que são inovação, o grande problema da Europa e o grande problema de Portugal é um problema de produtividade. E é um problema de produtividade porque nós não conseguimos ainda fazer mais em menos tempo. E é um problema de produtividade que está centrado não no capital, imaginando os fatores tradicionais de produção em que capital são as máquinas, são os edifícios, são os layouts, é a capacidade financeira, e portanto nós aí temos capacidade, a inteligência artificial, que vem automatizar muito mais o trabalho. E nós temos também o tema da produtividade que tem a ver com a regulação, que pode, se ela não for igual para todos, criar aqui limitações na produtividade, mas a regulação é clara, as diretivas da Comissão Europeia são transpostas. O problema de Portugal, maior ainda do que a Europa, e muito maior é ainda este problema comparado com a Ásia e com os Estados Unidos, é a falta de produtividade pelo lado do trabalho, pelo lado da relação que nós temos e daquilo que nós temos de ter dos nossos trabalhadores. Temos de investir numa grande formação dos trabalhadores. O interesse da formação dos trabalhadores não pode ser do Estado, tem de ser das empresas. É do interesse do trabalhador, mas o maior interesse do ponto de vista económico é das empresas. E, portanto, tem de haver assim, um grande investimento. Nós vamos fazê-lo, nós estamos a fazê-lo, nós temos parcerias com as escolas profissionais, o IPCA tem aqui um papel muito importante, com os CETESPs, a Universidade de Minho tem um papel muitíssimo importante, como outras universidades com quem estamos a trabalhar. Portanto, o tema da inovação é um dos 3 do relatório Draghi, é um ponto fundamental para nós resolvermos o problema da competitividade na Europa e em Portugal, é aumentar a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Com uma inovação massificada, como comecei por dizer. A própria universidade tem de passar de um modelo de investigadores para investigadores e investidores. Os investigadores têm de ter na cabeça que têm de partilhar risco e, portanto, têm de vir para o lado do investidor para saber que para essa disciplina do uso dos recursos de ser maior, e também tem da investigação haver uma transição para a comercialização, tem de existir uma forte transição e rápida transição, ou mais rápida transição da investigação para a comercialização e, portanto, temos de tratar estes pontos do lado da inovação. Depois temos, do lado da descarbonização, todo um entendimento que é viver numa economia circular, e nós temos de nos adaptar, e a nossa indústria, de uma forma geral, a nossa indústria tem de mudar de paradigma, aquela da indústria que eu conheço, que nós conhecemos bem, que o ADST faz parte, a indústria da construção, que tem de passar para uma construção industrializada. Nós temos a DST a felicidade de termos o projeto de termos a agenda mobilizadora para esta transição, que é passar do carro térmico para o carro elétrico na indústria da construção. E isso não é pouco. Uma das questões da sustentabilidade, que não são apenas as questões da casa comum, e já não era pouco, esta casa comum que não aguenta mais a extração, que nós temos de viver com menos na indústria, temos de ter a capacidade de usar bem os materiais, bem os recursos, de os reciclar, de lhes dar 1, 2, 3, 4 novas vidas aos materiais, sem termos de
enterrar, deitar para o lixo. E depois há aqui uma outra grande dimensão no relatório, que é a segurança e a cibersegurança, e na cibersegurança nós temos de fazer, como as outras empresas têm, temos de instituir mecanismos suplementares de treino dos nossos trabalhadores, de termos recursos do ponto de vista de equipamento para este desafio que é a nossa segurança, e depois a segurança europeia, que nós não podemos depender de maneira nenhuma dos Estados Unidos, mas isso são outras conversas. Mas de qualquer das maneiras, há aqui um sinal claro dado também para a indústria em Portugal. Olha, as questões ligadas à defesa, produtos e serviços derivados à defesa, têm aqui um imenso potencial. Como lhe disse, o futuro enche-nos de esperança. Essas são, pedindo-lhe agora aqui uma reflexão um bocadinho mais abrangente no contexto da Associação Empresarial do Minho, essas são também as lições que a AE Minho leva de 2024 para 2025? Sim, andamos completamente alinhados nisto. Nós trabalhamos muito, a Associação trabalhou muito a sensibilizar os empresários para esta ideia cosmopolita, percebe? Esta ideia de vivermos numa cosmópolis que é um diálogo permanente interdisciplinar e, portanto, cada um apenas que não se interessa em saber a sua coisinha e consigamos trabalhar em rede para tirarmos partido de sabedoria das multidões, usando aqui o título de um livro muito famoso, e termos sentido humanístico. E aqui, na realidade, se há alguma coisa que esta associação trouxe de novo, é este tipo de conversa, este tipo de discussão, em que o humanismo nas empresas, digamos, a inclusão social, que é um dos temas centrais também no relatório Draghi, de resto, a inclusão social para evitar a polarização, para evitar os radicalismos e para evitar que os cidadãos confiem no Estado. E quando não confiam no Estado, passam também depois a não confiar nas empresas em que trabalham. E as empresas que estão em que trabalham deixam de ser comunidades para serem outra coisa, às vezes serem hipódromos, serem lugares onde os trabalhadores correm uns contra os outros, e isso é absolutamente terrível. A associação, de alguma maneira, está alinhada com estas tendências que eram menos discutidas nas sociedades neoliberais, onde o acionista queria o rendimento do investimento e como lá chegar, do ponto de vista de uma certa teleologia, não queria saber disso para nada. Interessava o fim, não interessava o meio, e o meio conta muito, não é? Nós temos de trazer o gap que existe na riqueza produzida e no valor final, e está desfavorável ao trabalho. Os trabalhadores perderam e têm perdido poder de compra, e depois gera uma grande insatisfação, e isso é péssimo para a economia. Muito bem, obrigada, engenheiro, pelos contributos que deixou no episódio de hoje, e aproveito também para lhe desejar umas boas festas. Boas festas, bom Natal para vocês. Muito obrigada. Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.